Prezados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas, como nós anunciamos, hoje, dia 30 de novembro, a igreja celebra a festa do apóstolo Santo André, que é irmão de Pedro. Quero aproveitar a oportunidade dessa Santa Missa e também do Evangelho de hoje para dar continuidade a um tema que durante o programa Mensagens de Fé desta quinta-feira foi abordado. Hoje pela manhã nós falávamos sobre a procrastinação. E após a missa, no decorrer do dia, várias foram as mensagens que nos chegaram, comentários de pessoas falando não só que gostaram do tema, mas que despertaram a atenção e a curiosidade para saber mais sobre esse assunto. Por isso, então, para não deixar passar essa oportunidade, afinal de contas, o Evangelho de hoje nos proporciona essa reflexão, então nós vamos continuar falando sobre a procrastinação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma breve recapitulação daquilo que nós falamos no programa Mensagens de Fé, porque caso você não tenha assistido o programa, você vai ter condição de acompanhar. E você que acompanhou o programa Mensagens de Fé hoje pela manhã, vai ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais no conhecimento e na reflexão desse assunto. Lembrando que nós começamos a falar sobre a procrastinação, porque o Evangelho de hoje nos diz assim: quando Jesus chamou Pedro e o seu irmão André, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Então o texto fala que eles deixaram imediatamente, ou seja, eles tiveram prontidão, eles agiram com prontidão. Jesus chamou, imediatamente eles foram. E eu disse no programa de hoje que o contrário da prontidão é a procrastinação. E falei para você que a procrastinação é deixar para depois o que você pode fazer agora. Popularmente, a procrastinação é conhecida como a expressão empurrar com a barriga. Então, você tem tarefas, responsabilidades, você tem obrigações, você tem compromissos que você precisa de resolver, mas você diz: eu vou fazer depois eu mexo com isso, depois eu olho isso, depois eu faço isso, e vai empurrando com a barriga. Hoje você vai aprender que o termo correto é procrastinação. Disse para você que a procrastinação é um pecado. E talvez por isso começaram a surgir entre os fiéis, entre os ouvintes e internautas, alguns questionamentos. Ô padre, a procrastinação é sempre um pecado? Hoje nós vamos responder a essa pergunta. E vamos entender também o que está por trás da procrastinação. Eu disse na parte da manhã que muitas vezes o que está por trás é preguiça. Agora nós vamos ter a oportunidade de ver que não é só a preguiça, tem outras coisas. Mas vamos começar dizendo assim: nem toda procrastinação é pecado. Se você, por exemplo, tem um compromisso e você precisa de organizar algumas coisas, você pode organizar hoje e deixa para amanhã. Essa procrastinação, ela não traz nenhum prejuízo, ela não traz nenhum dano, ela não traz nenhuma dor de cabeça, ela não traz nenhuma preocupação para você. Você pode deixar para amanhã que não vai ter problema algum. A procrastinação, ela se torna um pecado quando ela vira uma mania, quando ela se torna um costume, um hábito. Você tem o hábito de deixar tudo para depois. E aí quando você vai fazer as coisas, já está em cima da hora, já não dá tempo mais, você fica angustiado, você fica às vezes até ansioso, você começa a sentir dor de barriga, sua cabeça começa a doer, começa a ficar tenso, nervoso, xinga as pessoas, fica irritado. Aí a procrastinação se torna um pecado. Porque essa procrastinação que acontece em relação às coisas do mundo, ela também acontece em relação às coisas espirituais. Aí você tem que rezar, mas você diz: depois eu rezo.
Aí você tem que ir à missa, você diz, eu não vou na missa esse domingo não, eu vou deixar para domingo que vem. Aí você tem que confessar e você diz, eu não vou confessar essa semana não, eu confesso depois. Então a procrastinação se revela um pecado. Agora, eu quero falar para você que a procrastinação, de acordo com a psicologia, essa já é uma informação nova, viu? Na parte da manhã nós não tivemos condição de falar isso. Presta atenção nessa informação agora. De acordo com a psicologia, a procrastinação, ela pode se tornar um distúrbio de comportamento. Padre, o que é isso? Distúrbio de comportamento é um defeito no seu jeito de agir. E quando é que a procrastinação se torna um distúrbio de comportamento? Quando ela vira um hábito. Quando você não consegue fazer as coisas com antecedência. Você sempre tem que deixar para a última hora. Às vezes você até quer fazer com antecedência, mas você não consegue. Então você tem um distúrbio de comportamento. Também ela se torna um distúrbio de comportamento quando você quer deixar para depois uma coisa que não pode ser deixada para depois. Porque veja, tem coisas que se você deixar para amanhã não vão ter problema. Mas tem coisas que se você deixar para amanhã vão ter problema sim. Como por exemplo, hoje de manhã eu falava isso. Você percebeu um nódulo no seu seio. Esse nódulo no seu seio já deveria ser para você um sinal de que você precisa ir no médico. Precisa fazer um exame, precisa consultar, precisa saber o que é isso. Aí você vai procrastinando. Depois eu vou no médico. Eu não estou sentindo dor, padre. Eu aperto assim, nem dói. Eu não vou mexer com isso agora não. E aí o nódulo vai crescendo. Vai crescendo. Quando você vai no médico, é porque você já está sentindo dor e começou uma dor espalhar pelo pescoço e pelo braço. Aí você vai no médico, o médico fala, olha, você está com câncer, já espalhou. Aí você percebe que era uma situação que não podia deixar para depois. Não podia. Então, a procrastinação, nesse caso, ela virou um distúrbio de comportamento. Tem mais. A procrastinação, ela é um distúrbio de comportamento quando você deixa para depois, mas você fica se sentindo culpado. Porque, veja, tem aquelas pessoas que deixam para depois, mas ficam de boa. Tipo, deixei para depois, tô nem aí. Mas tem aquelas pessoas que deixam para depois, mas ficam com um sentimento de culpa. Ficam angustiadas porque estão deixando para depois. E quando vão fazer as coisas, estão ansiosas, estão nervosas, estão tensas. Então significa que na vida dessa pessoa, o deixar para depois se tornou uma causa de sofrimento. Então hoje eu quero falar para você, não só que deixa as coisas para depois, mas para você que sofre por causa disso. Para você que deixa para depois e quando você vai fazer, sua consciência fica pesada, você fica se sentindo até envergonhado, culpado, porque você poderia ter feito antes e não fez. Essa homilia é para você. Quero falar aqui para você quais são os tipos de procrastinador. Quem é o procrastinador? É a pessoa que deixa para depois, tá bom? Procrastinador. Existem 4 tipos de procrastinador. O primeiro é o desesperado. Aí se você tem esse hábito de deixar tudo para depois, você tenta descobrir qual desses é você. O primeiro é o desesperado. É o procrastinador que deixa tudo para outra hora, para a última hora, e quando chega na última hora, ele se desespera. Não consegue fazer nada. É aquela pessoa que tem que estudar para a prova. A prova é amanhã, sexta-feira. Aí a pessoa fala, segunda eu vou começar a estudar. Segunda não estudou. Terça eu começo, sem falta. Terça não estudou. Quarta eu começo. Quarta não vai passar, viu, padre? É um propósito que eu faço. Quarta não estuda. Então eu vou começar quinta. Aí quinta não vai. Quando chega quinta de noite, que ele pensa, a prova é amanhã de manhã, vai pegar o material, ver o tanto de coisa que era para estudar e desespera.
Esse é o procrastinador desesperado. Esse tipo de procrastinador pode desenvolver problemas no intestino, irritação, úlcera, pode ter dor de cabeça, pode ter problemas de coração, pressão alta, porque é uma pessoa que está sempre com as emoções borbulhando dentro do coração. Segundo tipo de procrastinador é o perdido no tempo. É aquele procrastinador que não sabe administrar o tempo e ele se perde nos seus compromissos. Então é aquela pessoa que fala assim, você vira para a pessoa e fala assim, olha, semana que vem é o dia de você fazer o seu exame de habilitação, viu? Não esquece. E a pessoa fala, tá. Só que ela se perde no tempo. Aí você chega para a pessoa e fala, você tá lembrado que seu exame é amanhã? Ah, é amanhã? Eu esqueci, meu Deus! E aí a pessoa entra também no desespero. Então essa pessoa perdida no tempo, se você é um procrastinador perdido no tempo, você precisa de anotar as coisas. Você precisa de colocar alarme no celular, você precisa de colocar lembrete no celular, você pode fazer num papelzinho, pregar na geladeira, pegar na porta do guarda-roupa, pedir sua mãe, sua esposa, seu pai, alguém para te lembrar. Me lembra que eu tenho que fazer isso, me lembra daquilo. Esse é o perdido no tempo. Terceiro, o procrastinador delegador de tarefas. Quem é esse, padre? É aquele que deixa tudo para a última hora e quando chega em cima, ele quer jogar a responsabilidade para o outro. Muitos filhos fazem isso com os pais. Filhos que deixam tudo para a última hora e na última hora joga para o pai. Quer ver uma coisa? Tem uma viagem marcada para você. A viagem vai sair sexta-feira, você vai sair 6 horas da manhã. E sua mãe, seu pai fala para você, você já arrumou sua mala? Tem que arrumar a mala, tem que organizar suas coisas. Não, depois eu vou arrumar. Procrastinação. Depois eu vou arrumar. Da terça, da quarta, nada. Quando tá chegando em cima da hora, a pessoa fala assim, eu não dei conta de arrumar. A senhora podia arrumar para mim, mamãe? Pega a responsabilidade, joga na mãe, joga na esposa, joga no marido, pega a responsabilidade, joga sobre o filho. Esse tipo de procrastinador é alguém que não quer ficar com a bomba. Quando a bomba tá para estourar, joga no colo do outro. Então eu quero falar para você que mora com alguém desse tipo. Você precisa ajudar essa pessoa. E a maneira que você tem de ajudar essa pessoa é não segurar a bomba dele ou dela. Quando jogar para você, você fala, de jeito nenhum. Eu que até poderia te ajudar, mas se você deixou para a última hora, você vai se virar sozinho. Ô padre, não é maldade? Não é maldade. O procrastinador, se ele não aprender a lidar com as consequências da sua decisão, ele nunca vai aprender que ele precisa de mudar. Próximo, e o último tipo de procrastinação, senhor do amanhã. O procrastinador, senhor do amanhã, é aquele que acredita que o amanhã é sempre melhor do que o dia de hoje para fazer as coisas. Eu dizia para você da pessoa que tinha algumas tarefas para fazer e falava assim, eu não vou fazer não porque tá muito calor, tá quente demais, amanhã vai estar mais fresco. Aí deixa para amanhã, achando que amanhã vai ser mais fácil, e não vai. Você tem que procurar um serviço, você tem que colocar um currículo, você tem que fazer uma entrevista de emprego, você tem que sair para procurar um serviço. Aí você diz, eu poderia ir hoje, mas eu acho que hoje eu não vou não. Eu vou amanhã, porque hoje o sol está muito forte, mas amanhã também vai estar forte. Então, procrastinador, senhor do amanhã. Se você tem esse hábito, você deve colocar o seguinte na sua cabeça. Se está difícil hoje, amanhã também vai estar difícil. Se está calor hoje, amanhã a tendência é estar calor também. Não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. A última coisa que eu queria falar para você é sobre conselhos para vencer a procrastinação. Como largar essa mania, como largar esse distúrbio de comportamento, como largar esse pecado. Porque muitas vezes a pessoa vive procrastinando e não consegue parar, não consegue fazer diferente. Fala assim, não, a próxima vez eu vou adiantar as coisas. Não consegue adiantar. Deixa tudo para a última hora.
Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ter consciência de que isso te faz mal. Isso não é bom para você. Deixar as coisas para a última hora. Você quer ver as pessoas, tem gente procrastinadora na hora de levantar. A pessoa entra no serviço 7 horas e aí ela coloca o relógio para despertar 6 da manhã. Relógio desperta 6, ela fala, eu vou dormir mais um pouquinho. Desperta 6h10, mas dá para ficar mais um pouquinho na cama. Desperta 6h20, eu acho que se eu levantar 6h30 eu dou conta. Das 6h30 a pessoa levanta desesperada, tropeçando nas pernas. Aí chega no serviço atrasado, fica com um sentimento de culpa, os colegas falam mal dessa pessoa. Veja, você acha que ficar deitado um pouco mais de tempo vai te beneficiar, mas não vai. Levantar meia hora mais cedo ou mais tarde não vai fazer diferença nenhuma em relação à sua noite de sono mal dormida, ao seu cansaço. É melhor você levantar mais cedo, chegar em casa e dormir, do que você levantar em cima da hora e passar vergonha no serviço. Então você tem que tomar consciência, você tem que ter a consciência, isso não me faz bem, isso não é legal para mim. Quando uma coisa que você faz é bom, você pode continuar. Se não tá bom, você tem que mudar, Muquissa. Você vai ficar insistindo numa coisa que você sabe que tá te fazendo mal. E aí você sai de casa agitado, e se você vai de carro, você pega o carro e sai furando sinal, e sai fazendo manobra perigosa. Por quê? Dormiu demais. Por quê? Deixou para a última hora, levantou atrasado, procrastinação. Tem que tomar consciência. Segundo, começar a tomar pequenas decisões no sentido de se antecipar aos seus compromissos. Por exemplo, se você tem que fazer as malas para você ir viajar, e você pode fazer na terça, para uma viagem que é sexta, por que você vai deixar para quinta? Então, mesmo que você não arruma toda a mala, mas já na terça-feira, abre a mala, começa a colocar lá uma muda de roupa, olha um sapato, põe lá, vai devagarzinho tomando decisões, tomando atitudes. E vai conversando com as pessoas e pedindo às pessoas para te ajudar. Fala para as pessoas, eu tenho a mania de deixar tudo para a última hora, eu tenho a mania de procrastinar, isso não está me fazendo bem, eu quero mudar, você me ajuda? Pede sua mãe para ficar te lembrando, você tem que levantar mais cedo, você tem que arrumar suas coisas com antecedência, você tem que estudar para a prova, não deixa para a última hora, pede ajuda. E a última coisa para encerrar, a oração. Pede a Jesus, Jesus, me muda, me ajuda a mudar, me ajuda a ser um pai, a ser um marido, a ser um estudante diferente. E até dentro da igreja, me ajuda a ser um cristão diferente, Senhor. Se eu programei que eu vou rezar o terço todos os dias, eu tenho que rezar todos os dias. Me ajuda, Jesus, a ser fiel nos meus compromissos. Me ajuda, Jesus, a não deixar as coisas para a última hora. Me ajuda, Jesus, a ser uma pessoa de responsabilidade, a ser uma pessoa de prontidão. E fala para Jesus, eu quero ser como os teus discípulos. Eles largaram tudo na hora e te seguiram. Eu quero ser como André, que abandonou tudo, inclusive o seu serviço, para se tornar um apóstolo do Senhor.